Boa noite. Sejam bem-vindos. Alguns voltando hoje, né? Retornando às atividades. Então, que sejam todos bem-vindos. Que a paz esteja em nossos corações. Para que tenhamos mais luz nas nossas mentes, né? Para alcançar os nossos objetivos, que é o crescimento do nosso espírito, isso que buscamos aqui, né? O alimento. Vamos dar continuidade ao estudo do livrinho Força Espiritual, e o tema hoje é: deseja a cura? Se você está em busca da cura de alguma enfermidade, não esqueça que doenças não são apenas consequências do ataque de vírus e bactérias, de alguma deficiência genética em sua constituição, ou então dos efeitos da poluição atmosférica. No mais das vezes, as enfermidades são indicações de conflitos não resolvidos da alma. Então, se a gente busca a cura de alguma enfermidade, e na grande maioria todos nós temos alguma coisinha física que a gente precisa melhorar, né? A gente está buscando essa cura de alguma forma. O primeiro passo é nós entendermos por que nós adoecemos. E a gente tem falado muito aqui sobre isso, especialmente na segunda-feira, né? Que a gente fala mais sobre as enfermidades. Por isso que é tão importante o estudo, né? Para nós entendermos por que nós adoecemos. Será porque um é mais bonitinho que o outro? Será que Deus gosta mais de um e olha mais para ele do que para o outro, né? Como que funciona isso? Por que umas pessoas têm o corpo físico mais debilitado do que a outra? É todo um processo que não é tão simples assim, porque não existe uma regra, né? Cada um faz a sua própria regra, né? Cada um tem a sua constituição de acordo com os registros que traz, né? O corpo, ele adoece, porque vamos entender, nós somos espíritos encarnados, e isso a gente já entendeu, né? O nosso corpo físico é a última expressão do nosso ser, né? Porque Deus criou o nosso espírito. E para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer como individualidade, nós precisamos encarnar, né? Através da encarnação é onde nós vamos aprendendo, vamos nos lapidando, vamos nos transformando e crescendo como espíritos. Mas o nosso espírito, para ele encarnar, precisa de uma roupagem, né? Então nós temos espírito, grosseiramente ou simplesmente falando, né? Porque não é tão simples assim, mas nós temos o espírito, o perispírito, que é o corpo espiritual, né? Porque o nosso espírito, ele não tem corpo, né? Vamos imaginar uma luz. Então é o espírito que não tem forma, o perispírito, que é a forma do lugar onde nós precisamos encarnar, né? Que nem no planeta Terra. Estamos encarnando e reencarnando no planeta Terra por um período. Então nós temos uma constituição do corpo espiritual de acordo com o nosso planeta, onde nós vivemos. Só que isso na dimensão espiritual. Para encarnar na matéria, nós temos o corpo físico, que é uma cópia do corpo espiritual. Então, o nosso corpo físico é a última expressão do nosso ser. Através do nosso corpo físico, nós expressamos todo sentimento, emoção do nosso espírito. Então, como o nosso espírito é eterno e já teve muitas vivências para estarmos aqui hoje, tem muitos registros, né? Tem tudo aquilo que nós já fizemos em todas as vidas que nós vivemos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, toda a nossa emoção fica registrada no nosso corpo espiritual. E isso nós vamos carregando, porque senão não teria sentido reencarnar. Para que nós vamos reencarnar? Se tudo se acaba numa determinada existência,
né? Nós temos que dar continuidade à lapidação do nosso espírito através da reencarnação. Então nós carregamos aquilo que nós somos. Hoje nós somos o mesmo que nós éramos na outra vida, não importa quando foi, se foi há 100 anos, se foi há 500, há 1000 anos, há 2000 anos, nós somos o mesmo espírito. A cada encarnação nós temos o objetivo de nos lapidarmos, de aprender, de não errar mais, né? Só que a cada encarnação nós vamos carregando. Se hoje, por exemplo, eu acredito na reencarnação, eu estou aprendendo muitas coisas, né, na doutrina espírita, quando eu desencarnar e reencarnar novamente, eu vou levar essa bagagem comigo, eu vou levar esse conhecimento, né? Aí nós podemos dizer a mesma coisa de todos os nossos sentimentos. Por isso que Jesus ensina tanto pra gente, né? Sobre o perdão, por exemplo. Porque se nós não aprendemos a perdoar, nós vamos carregar as mágoas, os ressentimentos para as próximas vidas. Então, o que é que nos adoece? Se o nosso corpo físico é a expressão do nosso espírito, da nossa essência, e a nossa essência carrega todo o sentimento de uma vida para outra, o que nos adoece é toda essa bagagem que nós trazemos. Às vezes nós adoecemos da mesma doença durante várias vidas, porque nós não aprendemos. Por exemplo, se eu não aprender a perdoar e for uma pessoa muito ressentida, eu posso desenvolver um câncer. Não é isso que a gente já leu muitas vezes por aí, né? Por exemplo, não é uma regra, tá? Então, se eu desenvolver um câncer agora, nessa vida presente, da onde que ele está vindo? Da minha alimentação errada? Ou da hereditariedade, porque a minha mãe teve, eu também vou ter que ter? Existe aí uma conexão também da hereditariedade, né? Porque nós nascemos com aqueles pais programados para nós, né? Em conjunto com os espíritos, com os mentores, nós programamos a nossa encarnação. E ali naquela programação, nós escolhemos os nossos pais. Por quê? Se eu sou uma pessoa rancorosa que não sei perdoar, eu preciso em algum momento da minha existência expurgar toda a carga que eu trago de mágoas e ressentimentos durante muitas vidas. Então, eu vou programar um corpo físico, não é que eu vou programar, o meu corpo físico ele vai se constituindo durante a gestação de uma forma a debilitar alguns órgãos por causa dessa carga sentimental e emocional que eu trago comigo. É um pouco complicado, né? É muita coisa para entender. Mas em suma, as nossas doenças, elas não aparecem do nada, não é um castigo de Deus. Somos nós responsáveis de alguma forma, espiritualmente, para o aparecimento de toda e qualquer doença, até uma dor no dedinho. Nós somos responsáveis. É de dentro para fora, é uma enfermidade espiritual que nós trazemos. Né? Às vezes a gente fala assim, então tudo é da outra vida? Não, não é que é da outra vida. É por conta do nosso espírito ser o mesmo, por conta de nós sermos os mesmos, nós temos os mesmos hábitos, as mesmas crenças desde sempre. Então nesta vida nós continuamos a errar da mesma forma. Por isso que nós temos a oportunidade da reencarnação, que é para começar de novo, que é para fazer diferente. Dá pano para manga, né, esse assunto. Você não é um corpo, você é um espírito que veste um corpo. Quando o espírito adoece, o corpo sente o efeito.
Trate sim dos efeitos de qualquer doença, porém jamais se julgue exonerado de curar a alma adoecida. Tudo que está em sua mente e em seu coração tem o poder de impregnar cada célula do corpo, é de dentro para fora. Tudo que nós pensamos, falamos, sentimos, as nossas células elas vão absorvendo, porque elas são seres vivos, né? Então elas absorvem todo o nosso sentimento. Então quando ele fala aqui, trate dos efeitos de qualquer doença. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir ao médico, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da alimentação, do sono, exercício físico e ir ao médico. Só que nós não podemos esquecer de olhar para dentro de nós. Qual é a raiz dessa enfermidade, né? Se você está frequentemente irritado, as células também se irritam. É por isso, afirmam os médicos espirituais, que toda cura é uma autocura. Então, se nós temos uma enfermidade, nós vamos ao médico, vamos fazer todo o tratamento direitinho, mas é imprescindível olhar para dentro, né? Buscar terapias complementares para tratar das nossas emoções, para tratar da nossa espiritualidade, do nosso corpo energético, né? Porque nós vamos acumulando miasmas, vamos acumulando negatividade no nosso corpo energético. E isso, o remédio alopata que a gente toma, não vai cuidar, né? O remédio, ele vai cuidar do nosso corpo físico. Lembra? O nosso corpo físico é só a última expressão do nosso ser. Então, vai acalmar? Vai acalmar. Às vezes, a doença vai desaparecer perante os nossos olhos físicos. Mas se eu não cuidar das minhas emoções, eu posso desenvolver outra doença, ou eu posso fazer com que essa doença volte, né? Tenha tempo para escutar o templo do seu espírito. Pare para ouvi-lo, pois assim estará no caminho da autocura real. A que não apenas elimina sintomas, mas a que vai à origem da dor. Será justo ponderar então. Então, aqui ele está falando assim: pare para ouvir o seu templo, o seu corpo. O que é parar para ouvir o corpo? É se autoconhecer, né? Porque eu estou com uma enfermidade. Então eu vou a fundo, né? Eu vou fazer uma terapia para conseguir identificar de onde está vindo, né? Em que momento da minha vida que essa enfermidade aconteceu? Porque todos os fatores externos que a gente fala que isso ou aquilo me adoeceu, são apenas gatilhos, né? Lá dentro já estava tudo desequilibrado. Aí algo externo aconteceu e aí eu adoeci. Foi apenas o gatilho para que essa doença se desenvolvesse. Ela já estava instalada dentro de mim. Ela começa lá no espírito, para ela chegar no corpo físico demora bastante tempo, né? E a misericórdia divina nos dá esse tempo. É esse tempo que nós precisamos aproveitar para buscar o autoconhecimento. Qual é o meu padrão de pensamento? O que eu ando pensando? Desde que essa doença começou, em que eu pensava? Em que eu acredito? Quais são os meus hábitos? Como que eu me coloco perante as pessoas? Como que eu me coloco perante mim mesma? Eu me amo? Eu olho para mim? Eu me valorizo? Então são várias questões que a gente precisa se fazer, né? Esse é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento não existe a cura, não existe a autocura, porque se a cura é de dentro para fora, quem que vai me curar lá dentro? Se não eu mesmo. Se eu não me conheço, quem vai me conhecer? Né? Então aqui ele vai ponderar sobre algumas situações, né? Porque cada órgão do nosso corpo, tudo é perfeito, né? A vida é perfeita. Deus não criou nada fora do lugar.
Então, cada órgão do nosso corpo, ele corresponde a uma emoção. Então, você adoeceu lá do seu fígado, olha para ele. Mas, quando você olhar para ele, pergunte-se, qual é o meu sentimento? Né? Qual o padrão de sentimento? O que é um padrão? Padrão são coisas que nós repetimos. E os sentimentos nós repetimos, porque nós repetimos pensamentos. Né? Todos os dias nós temos milhares de pensamentos, mas preste atenção, tem alguns pensamentos que nós repetimos mais vezes. E esses pensamentos repetitivos geram sentimentos e emoções. E essas emoções repetidas, ela vai afetar um órgão do nosso corpo. Cada emoção tem um órgão no nosso corpo. Então ele fala aqui, ó, a gastrite pode simbolizar nossa postura de engolir emoções básicas como medo, raiva e aversão, e demonstrar que estamos com dificuldades em digerir determinada situação que atravessamos. Né? A gastrite, ela dá no estômago, né? Então, este órgão, ele lida, né? Ele trabalha com a emoção de aceitar, né? Será que eu estou aceitando este momento da minha vida? Será que eu estou me aceitando? Será que eu estou aceitando aquela pessoa na minha vida, né? Porque que a gastrite dá dor no estômago, né? Refluxo, dá todas essas coisas, né? Então é a aceitação de uma pessoa, de um acontecimento, de algo na sua vida ou de você mesmo, né? Você consigo mesmo. A diabetes pode significar falta de doçura, afeto e ternura, condições que tornam a vida agradável. Então, o diabetes, ele pode simbolizar, trabalha com o baço, né? Baço pâncreas, né? Que tem a ver com o açúcar. Acontece quando a pessoa, ela meio que perde, assim, aquele encantamento da vida. Porque a vida, ela tem que ser vivida com alegria. A alegria não é você ficar saltitando e rindo o tempo todo. É um sentimento lá dentro, um sentimento de gratidão, que você não sabe nem de onde vem. Eu sou feliz porque eu tenho tal coisa, porque eu sou assim. Tudo na sua vida tem que te trazer satisfação e gratidão. Se você não consegue ter isso por tudo e por todas as pessoas com quem você convive, você pode perder esse encantamento pela vida. E isso pode pode afetar o pâncreas. Problemas cardíacos podem estar relacionados ao endurecimento do nosso coração, né? O coração é aquele órgão maravilhoso no centro do nosso corpo que trabalha vários sentimentos, né? A alegria de viver, mas sobretudo um dos mais importantes é o perdão. Quando nós não perdoamos, quando a gente tem muita dificuldade em perdoar, a gente guarda muito ressentimento. Às vezes a gente fala assim, nunca vou perdoar a pessoa por tal coisa. Isso é um endurecimento, né? Então isso pode acarretar problemas cardíacos e cardiovasculares também, né? Porque um órgão também, ele está ligado ao outro, né? Se a gente adoece de um órgão, a gente sofre um sério risco de adoecer outros, porque tudo está interligado dentro da gente. Distúrbios hepáticos podem derivar de raiva e explosões de ódio, né? Porque distúrbio hepático é do fígado, né? São doenças do fígado. E o fígado é o órgão que trabalha com a raiva, né? A raiva é uma emoção importante para nós, né? Porque a raiva, muitas vezes, ela simboliza movimento, né? É um sentimento que nos impulsiona. Mas tudo na nossa vida é dual. Então ela pode nos impulsionar para o bem ou para o mal, né? É isso que nós precisamos, orar e vigiar. E esta raiva que eu estou sentindo, ela tem que me impulsionar a fazer o bem e não a guardar ressentimentos. Então, se eu tenho muita raiva,
né? Aquela pessoa muito colérica, que por qualquer motivo briga, por qualquer motivo reclama, discute. Então ela pode ter distúrbios do fígado. A artrite pode ter como causa a nossa rigidez mental e o excesso de crítica. A artrite, né, está nos tendões, né? É isso, acho que é, né? Endurecimento dos tendões, né? Então, se eu sou uma pessoa muito crítica, por que eu sou uma pessoa crítica? Porque eu sou rígido, eu acredito em algo e eu acho que esse algo tem sempre que ser do jeito que eu penso. Isso é rigidez. Então, o nosso corpo também vai enrijecendo. Ele não falou lá no começo que as nossas células, elas captam o nosso sentimento e vai distribuindo no nosso corpo, né? Rigidez atrai rigidez, a lei da afinidade. A urticária pode ter como raiz a nossa implicância sistemática com o próximo. Então, sabe quando você fala que é uma alergia, mas é aquela coceira, de repente te dá aquela coceira, você não sabe por quê. Então, pare e pensa. Será que tem uma pessoa com quem eu estou entrando em atrito? Eu estou sendo intolerante? Eu fico muito irritada com essa pessoa? A gente precisa analisar. O câncer pode ter como gênese ressentimentos profundos, devorando-nos interiormente, né? Como a gente até já citou, né? Que quando nós temos muita dificuldade em perdoar, quando nós guardamos por muito tempo ressentimentos, né? E esse ressentimento, o ódio, ele pode durar vidas, né? Não tem aquela pessoa que a gente fala assim, ah, esse é o meu karma. Todo mundo tem essa pessoa, né? Às vezes a gente fala muito na brincadeira e às vezes a gente nem entende muito o significado de karma, né? Mas pode ser que uma pessoa que nós estamos trazendo de outra vida ressentimentos, por isso que eu bato de frente, por isso que eu tô sempre discutindo com aquela pessoa, não posso nem olhar para ela. Às vezes são ressentimentos que nós estamos trazendo por vidas, né? E que a vida está dando oportunidade de fazer diferente. Diante desses indicativos, será justo reconhecer que perdão, aceitação, alegria e amor são remédios essenciais a qualquer tentativa de prevenção de doença ou de restabelecimento da saúde. Então, além do tratamento médico, é imprescindível e não tem desculpa para quem é estudante espiritual, nós, não tem desculpa, precisa buscar a raiz. Se estivéssemos muito doentes à beira da morte e houvesse um médico que fosse capaz de nos curar, por certo, não nos importaríamos em pagar qualquer soma em dinheiro para consultá-lo, por mais elevada que fosse a quantia. Então, por que tanta resistência de nossa parte em utilizar os remédios prescritos por Jesus de Nazaré à disposição na farmácia do nosso coração e sem nenhum custo, né? Basta a gente pegar este livrinho aqui estão todas as receitas para todas as nossas enfermidades. E não existe doença que não tenha cura, né? Nenhum médico e nem nós mesmos podemos decretar uma doença incurável na nossa vida. Quando enfermos, frequentemente dirigimos constantes súplicas aos planos celestiais em favor da nossa cura. Esquecemos, porém, que no Evangelho já temos a receita. O amor cobre a multidão de pecados. Doença é um estado de divisão interior. O amor promove a coesão. O egoísmo é a morte. O amor é a vida, né? Todo o ensinamento de Jesus se resume nesta palavra, amor, né? Se nós tivermos mais amor para conosco e para com o próximo, para com a própria vida, não existe doença incurável. Sem que tudo isso signifique desconsideração pela medicina terrena, pense que a verdadeira cura está muito além de um simples comprimido. O remédio pode nos curar por fora, todavia, só o amor nos cura por dentro.
né? Então nós não devemos desmerecer a medicina. Nós precisamos buscar alívio, né, para o nosso corpo físico. Mas a verdadeira cura, a cura definitiva, para que não levemos mais nada para a próxima vida, está aqui, né? No amor. Então é isso, fica aí esta bela reflexão, né? Para nossa semana aí. Gratidão pela paciência e pela atenção de vocês. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Agora sejam bem-vindos depois desta lição maravilhosa, né, que a gente tem todas as semanas. É algo que a gente faz calar, né, faz nos repensar e a cada dia tomarmos atitudes em prol de nós mesmos, né, para que a gente possa aí chegar a essa evolução, a esse ponto que a espiritualidade nos promete. Antes de mais nada, né, estamos aqui no Grupo Espírita Fraternal Recomeço, aqui no Jordanópolis, né, que nossos assistentes, nossos assistidos de casa possam saber de onde estamos falando. Estamos aqui em São Bernardo, no bairro do Jordanópolis, né, e antes de nós iniciarmos com a palestra e com o início da nossa tarefa de hoje, temos dois avisos importantes. Um é que nós vamos iniciar as aulas, né, no primeiro tomo, a partir do dia 6 de fevereiro, cai numa terça-feira, e essa aula será presencial aqui na casa, e aqueles que não se inscreveram, inscrevam-se, né, porque é um momento importante para que nós possamos entender melhor a nossa doutrina. Aqui, quando a gente põe o Evangelho, põe as palestras, é muito importante, com certeza. Mas quando nós nos aprofundamos nos estudos, nós realmente entendemos, né, até em poucas palavras que a Vanice colocou, do entendimento do corpo, do espírito, da nossa existência. O que estamos fazendo aqui no planeta é algo que nós, assim, né, vamos saborear. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender. E uma coisa que a gente pode dizer, né, que ainda nada sei. Tudo espero, mas ainda estou em aprendizado, porque é muita coisa. Mas pelo menos a essência, eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar isso em nossas mentes. Então não deixe de estudar, né? São poucas as casas espíritas que dão essa oportunidade aos estudos, né? E nós somos felizardos por termos, né, dentro do nosso contexto de doutrina e do segmento que nós temos aqui, de participar a todos com o ensinamento da doutrina kardecista. E eu queria só reforçar uma coisinha aqui, que a gente, no mês de janeiro, nós, né, ficamos de férias e tal, e nós temos aí mais ou menos 30 famílias que a gente fornece alimentos como a cesta básica. E esse mês, infelizmente, a gente não tem alguns produtos que estão faltando. Então, se vocês puderem nos ajudar, na próxima segunda ou até mesmo na próxima quarta, a gente já vai entregar, mas na segunda-feira, até segunda, nós estamos precisando muito de café, farinha de trigo, leite em pó, arroz, fubá, molho de tomate e bolacha. Então, aqueles que puderem nos ajudar, muito obrigado, tá bom? A gente conseguiu aí o ano passado, passamos o ano inteiro suprindo as necessidades dessas famílias. É que aumentou um pouquinho o número, né? Nós começamos com 12 e hoje já estamos com 30. Não podemos mais, né? A gente já chegou no limite, agora nós temos que... Se nós temos um compromisso com 30, vamos assumir o compromisso com 30. Se futuramente nós melhorarmos com as condições, quem sabe?
a gente também ajuda. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso momento, que é muito particular, é um momento individual, é um momento de aprendizado, de reflexão. Então eu os convido nesse instante para fecharem os olhos, descruzarem as pernas, os braços, fazer um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos em seu nome, onde através dos nossos irmãos espirituais que já se posicionam ao lado de cada um de nós, para que possamos, através dos nossos pensamentos, dirigir a eles as nossas necessidades, que com certeza chegará até o Pai. Então, que este momento, esta corrente que fazemos, vamos pensar em nós, um pouquinho em nós mesmos, pedindo a esses irmãos que nos fortaleça, nos dê o discernimento, que possamos alcançar os nossos objetivos materiais e espirituais. Os espirituais, a nossa paz, o nosso conforto, a nossa disciplina. Os materiais, que possamos alcançar um bom emprego, termos um bom estudo nas faculdades, nas escolas, e ainda nos fortalecer para que possamos enfrentar a todas aquelas dificuldades que ainda perduram diante de nós. E num momento como este, onde a gente cerra as mãos, eleva o pensamento ao Pai, vamos também aproveitar este momento para levar até os nossos parentes, aqueles que não puderam estar presentes, nossos filhos, aqueles que estão em casa, que estão em algum lugar à nossa espera, que nós possamos levar até eles o nosso conforto espiritual, a nossa paz, que possamos levar uma corrente para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso planeta, né? Que a paz possa estar presente em todos os países e principalmente o nosso país também, né? Que possa poder aí ter um processo de paz e de evolução. E assim, com muito carinho, nós nos colocamos de joelhos perante a Jesus e a Ele dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. Não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que a paz, o amor esteja conosco. E vamos, receber o nosso palestrante da noite, o Senhor Hélio, que trará palavras do Evangelho e com certeza irá nos fortalecer em mais esta oportunidade. Uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos. Bom estar de retorno nessa casa que nos recebe com tanto amor. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. E o primeiro evangelho meu, no recomeço, é sobre o capítulo 28. No item 16, quem nos traz é Simeão, em Bordeaux, 1863. Faz alguns dias, né? Será que a gente aprendeu a lição? Reconhece-se o cristão pelas suas obras.
Ele começa aqui no item 16, é só o item 16, é meio longo, tá? Eu vou ler um pedacinho para a gente poder começar a conversar. Eu digo conversar porque a gente vai explanando e vocês têm toda a liberdade de levantar a mão e fazer os seus questionamentos, tá bom? E ele diz o seguinte, o Simeão: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Então, é bom a gente ter um respeito muito grande, Senhor, cada um na sua crença. Tenho que ajoelhar para falar com Jesus? Ajoelho com muito respeito, porém, Deus não tem preferência por ninguém, por nenhum de nós que estamos aqui. Ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes. A Vanice falou algumas coisas aí que ela nem sabe, mas ela mexeu com a gente, principalmente comigo. Então, ele nos criou simples e ignorantes, e é promessa de Jesus, e Jesus costuma cumprir as promessas dele, né? Ele disse que nos criou simples, que Deus nos criou simples e ignorantes, rumo à angelitude. Como Jesus costuma cumprir as promessas, olha que bênção. Um dia nós vamos ser anjos. Vai demorar? Só depende de nós. Então, o que é melhor? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Eu orar a Deus o tempo todo e sair falando mal dos outros? Mas é isso que a gente faz, né? Muitas vezes. A gente está lá em casa, chega um vizinho, nada contra o vizinho, eu tenho vizinhos maravilhosos. Chega um amigo, né? E vai falar mal do outro. E a gente dá ouvido, a gente dá trela para ele, em vez de cortar, né? A gente tem sempre tanta coisa, olha, eu preciso ter uma reunião agora com os trabalhos online, fica mais fácil, né? Me desculpe, eu não posso dar atenção no momento. É cortar esse vício, porque isso é um vício. O Benício falou que muitas coisas a gente traz de vidas passadas, né? Muitas coisas são karma. Karma de vida passada ou karma que eu criei há 10 minutos atrás? A gente pensa só em vidas anteriores. Em vidas anteriores, nós fomos o que nós fomos. Hoje nós somos o melhor resultado de nós mesmos. Se Deus tivesse preferência por algum de nós, Ele ia preferir aquele que ora com as mãos. Por isso que o tema de hoje é reconhece o cristão pelas suas obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. Quando a gente chegar do outro lado, se é que alguém vai nos perguntar alguma coisa, né? Vai nos cobrar alguma coisa, ele não vai perguntar se você morava numa casa maravilhosa ou num casebre, se você tinha um carro 2024 ou você andava a pé mesmo. Não. Ele vai perguntar, se nós tivermos a oportunidade de conversar com ele, sobre o que nós fizemos. Lembra do óbolo da viúva? O rico deu um saco enorme de doações, muito pesado, e a viúva depositou 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha. E Jesus disse o quê? Em verdade vos digo, que essa senhora deu muito mais do que todos que aqui estão, porque ela deu aquilo que lhe faz falta, e os outros deram aquilo que lhe sobra. Hoje o que nos faz falta? Para a gente ser um cristão reconhecido pelas nossas obras. O Aidar acabou de falar que eles hoje estão com um problema
em assistir 30 famílias, porque o número cresceu muito e janeiro é mais difícil em todas as casas. No Brasil ou no mundo, todas as doações caíram depois da pandemia. Em janeiro a gente tem 1000 despesas e esquece que o estômago dói, fome dói. Então, eu venho aqui há algum tempo nessa casa, eu nunca ouvi o Aidar falar que distribui X cestas, até já ouvi, mas pedir, se alguém puder cooperar, que está com dificuldades. Isso não é aqui. Isso é aqui, na maioria das casas do Grande ABC. Eu vou em algumas casas em São Paulo, todas estão assim. Eu faço palestras, você sabe disso, em Minas, lá com o pessoal do Chico Xavier, há muito tempo, há mais de 20 anos. E Basseri distribuiu o ano retrasado 3.000 cestas básicas em dezembro. Esse ano, 1.800. Ele só pode distribuir aquilo que ele recebe. Não dá para comprar 3.000 cestas, né? Então, aquilo que vem, ele vai distribuir no vale e distribui as cestas. Todas as casas funcionam mais ou menos igual. É dando que se recebe. Às vezes eu não posso doar 5 quilos de arroz, mas eu posso doar 1 quilo às vezes, né? Posso doar um pacote de bolacha. A gente sempre pode alguma coisa. Então, hoje chegou em casa, eu preciso descobrir quem mandou, né? Um pacote de barrinhas de cereais, fechadinho. Eu falei, pai, eu não comprei nada pela internet, né? E às vezes está na porta, né? A gente mora no mesmo local e às vezes o pessoal deixa na porta. Aí eu abri. Era um pacote com várias barrinhas de chocolate. Hélio, quando você sair, um bilhetinho. Quando você sair, deixa no carro. Distribui para alguém no farol. Olha que bênção. De vir de casa aqui, eu distribuí 2. Então, custou alguma coisa? Não. O que mais nos custa hoje é nosso tempo. Às vezes a gente deixa de fazer uma assistência para alguém porque não tem dinheiro. Quando alguém nos convida, a casa nos convida aqui para participar de algum trabalho. E a gente pensa logo assim, não tenho tempo. Ah, mas para participar desse trabalho eu vou ter que colocar a mão no bolso. Nem sempre. Todas as casas assistenciais precisam do Vilmetal, porque não tem outro jeito de adquirir produtos. Mas o que nos faz mais falta hoje é o tempo. Aqui, quando a gente vem ao recomeço, o que pega mais? A gente vir, o pessoal está aqui para trabalhar, para assistir. Não, eles estão aqui doando amor. Muitas vezes, eu nunca conversei com eles sobre isso, mas eu não tenho dúvida. Muitas vezes tem problema na triagem, não tem uma pessoa, falta um, nós somos humanos também, temos problema. Temos dor de cabeça, às vezes, eu nunca tive, graças a Deus. Mas temos, né, eventualmente, temos algumas dores. E às vezes não dá para vir. Então, na sala de orientação, eu não sei qual nome que se dá aqui, na sala fraterna, às vezes falta alguém, e quando falta um numa casa grande, quando tem muitos trabalhadores que nem aqui, né, faz toda a diferença. Um trabalhador é tudo de ruim quando falta. E às vezes ele está doando o máximo, ele tem que se desdobrar, esse trabalhador que fica, tem que se dobrar em 2, 3. Como Jesus, como Deus, a espiritualidade não tem preferência por nenhum de nós, se ele tivesse, ele ia preferir aquele que fica ajoelhado no milho o dia todo rezando. Eu falo milho porque deve doer mais do que ajoelhar só, né? Ou aquele que ora com as mãos. Eu acredito que é aquele que estende a mão ao outro.
que muitas vezes custa muito, no sentido de, hoje, nessa vida atribulada, no sentido do tempo. Tem uma passagem aqui, eu não vou ter tempo de fazer nem metade, apesar de ser um item só, né? Tem uma passagem aqui que ele fala sobre árvore, né? Toda árvore que não é boa não dá bons frutos, e toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore que Deus, meu Pai, que está no céu, não plantou, será retirada, será ceifada. O que são essas árvores? Essas árvores somos nós. Deus não perde tempo, gente. Ele planta sempre coisas boas. E às vezes nós nos tornamos em árvores frutíferas ou não. A escolha é nossa, a plantação é nossa, mas a colheita também. A gente planta aquilo que a gente quiser, mas na hora de colher, tem jeito não. Se eu gosto de quiabo, no meu caso eu não gosto, mas se eu gosto de quiabo, é melhor que eu plante quiabo, porque na hora de colher eu vou ter que engolir o bicho goela abaixo. E é assim que a gente faz. Muitas vezes a gente planta coisas ruins, intrigas, e colhe tempestades. E aí reclama com Deus, né? Poxa vida, por que comigo, né? O porquê comigo é algo muito sério. Todos nós fazemos essa colocação, né? Por que comigo? Quem não faz? Eu não faço mais. Uma vez, lá atrás, um amigo muito querido, que não está mais com a gente, Chico Xavier, me falou o seguinte: não sei o que a gente estava conversando, várias pessoas, e o Celso de Almeida Afonso, que também não está mais com a gente, que depois de Chico, para mim, foi o melhor médium, o maior médium que existiu no Brasil. Ele fez uma colocação nessa conversa que a gente estava, e eu só escutava, né? Por que comigo? E Chico falou: você sabe que você está desejando para o outro algo muito ruim? Eu, né, ignorante total no sentido de conhecimento, ainda sou, e naquela época muito mais, como assim? Aí Chico falou assim: quando a nossa consciência se amplia um pouco, quando eu questiono Deus, por que comigo? Eu estou dizendo para Ele, por que não com ela? Olha como isso é profundo. Uma simples palavra. Por que comigo? Eu estou desejando aquele momento difícil que eu estou vivenciando ao outro. Eu demorei um pouquinho para entender. Eu sou um pouquinho lerdinho, né? Mas é bem por aí. Nós somos as árvores que o jardineiro divino plantou. E ele plantou todas iguais. Nós crescemos e de repente não damos bons frutos. Falta de adubo, falta de perceber um pouco mais os nossos pensamentos, porque pensamento toma forma. Clarice falou no estudo que eu achei maravilhoso hoje. Quando eu penso, eu não preciso fazer mal para o outro. Quando eu penso desejando mal para o outro, esse pensamento toma forma e vai atingir o outro. Porém, isso é espiritual. Numa lei material, ele vai retornar para mim com maior intensidade. Porque esse casal que está aqui, não é essa massa que está aqui. Eu não sou essa massa, né? Nós somos só energia, mais ou menos física quântica, espiritismo, sim. E o universo é uma energia maior. Quando eu desejo para alguém bem ou mal, é uma plantação que eu estou fazendo, vai atingir aquela pessoa e vai retornar para mim. Só por ter essa consciência, fazer o bem e fazer o mal, a diferença é tão pequena que é melhor a gente fazer o bem.
é melhor a gente ter uma plantação boa. Porque quando eu desejo o bem para o outro, vai atingir, pode demorar um pouco, gente, mas atinge, é só energia. Eu sou uma energia desejando bem para essa energia que está aqui à minha frente. Vai atingi-lo. E um dia vai retornar para mim uma força muito maior. E qual a diferença no pensamento entre eu desejar um bem e um mal? Entre eu fazer um serviço bem feito ou mais ou menos? O tempo que eu vou perder para fazer serviço bem feito ou mais ou menos é o mesmo. Então vamos fazer o melhor que nós conseguirmos. Vamos pensar que o outro, quando ele tem uma dor, e essa dor eu vá sentir um dia, ela dói igualzinho. Por isso que no Evangelho diz que a dor é uma bênção. Primeira vez que eu ouvi isso, coitado do palestrante. Eu sempre fui ateu. A primeira palestra foi essa. Coitado. Eu queria trucidar o palestrante. Como que a dor é uma bênção? Mas é uma bênção. Porque no estágio que nós estamos, eu ainda não consigo aprender por amor. A Vanessa falou que amor é tudo que tem nesse grande livro, né? Amor é o que se resume à doutrina de Jesus. Ele não pediu para a gente que eu desculpasse o outro. Não. Até porque é difícil desculpar, né? Se eu pegar um dicionário, acho que nem existe mais dicionário, existe. Mas se eu entrar na internet e pegar lá, o que quer dizer desculpar, vai estar mais ou menos assim, tirar a culpa. Opa, eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse poder de tirar a culpa de ninguém. Se eu e o Aidar tivermos tido um problema e eventualmente um dos dois for o culpado, é problema dele ou meu com Deus. Deus pode tirar a culpa, eu não. Eu posso perdoá-lo e ele me perdoar. Mas muitas vezes eu não quero perdoar. Ela não falou alguma coisa assim? Não vou perdoar nunca. Nunca é tempo demais. Nunca é uma palavra muito difícil de dizer. Porque Jesus só pediu para a gente que a gente pudesse perdoar o outro. Mas como a gente tem uma educação um pouquinho equivocada, perdoar nos parece assim, poxa, mas ele fez tanto mal para mim, eu sofri tanto por causa disso, e eu vou perdoar? Parece que a gente está sendo pequeno, né? Não, a gente está sendo grande. A gente está fazendo aquilo que Jesus nos pediu, é perdoar. Se ele aceitar ou não, é outra história. Perdão faz bem para quem dá. Né? É sempre assim. Pode fazer bem para quem recebe? Pode. E muitas vezes quando a gente perdoa alguém, e perdoar não é esquecer, literalmente, muita gente diz, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Eu tive um problema numa casa. Eu falei, então, que bom, né? Graças a Deus você não consegue esquecer. Acho que o senhor não está entendendo. E eu repeti a mesma coisa. Que bom que você não consegue esquecer. Eu falei, então, mas no Evangelho, Jesus disse que perdoar é esquecer. Foi verdade. Então ele está errado? Ele não. Jesus nunca está errado. Eu posso até discordar do Evangelho porque eu não entendi a lição. O dia que eu entendo, eu falo, nossa, não é que ele está certo, ele está sempre certo. Perdoar é esquecer no sentido de apaguei a mágoa do meu coração, que pode se transformar num câncer. Então, eu apaguei. Aquilo não faz mais mal para mim, mas eu não esqueci. Efetivamente, eu não esqueci. Porque se eu esquecer mesmo, eu não lembrar mais, melhor procurar um médico. Começando a ter algum problema neurológico. Perdoar é esquecer no sentido de tirei a mágoa do meu coração. Brigamos, eu e a Aidar, ficamos 10 anos sem nos conversar. Um dia nos encontramos no aniversário, comendo um pedacinho de bolo, pá, lembramos do que aconteceu. E um dos dois diz assim, ficamos 10 anos sem conversar por causa disso?
não tem mais importância. Isso é perdoar. Então, muitas vezes a gente deixa de ser um bom cristão, não é um bom religioso, porque religião não é coisa de Deus, religião é homem, religiosidade é Deus. Então, a gente deixa de ser um bom cristão, às vezes, pela interpretação equivocada. É tão bom a gente poder atender alguém materialmente, espiritualmente. Muitas vezes chega um amigo com a gente, onde eu moro tem muito disso, mas não no interior, não é aqui em São Bernardo, não. Às vezes algum amigo vem conversar com a gente com um problema. Não é crítica a ninguém, não é comparando ninguém com ninguém. Mas já cansei de ouvir, você me desculpe, eu estou meio atarantado, não empresta o ombro. E às vezes a pessoa está precisando apenas desabafar, apenas colocar aquele sentimento que está tão pesado para ele. Às vezes a gente livra alguém do suicídio por emprestar o ombro 5 minutos. O que custou para a gente? Nada. O que custou dar um abraço nesse irmão e ouvir o problema que ele está vivenciando no momento? Nada. Mas olha a benécia. A gente tira a pessoa do foco. A pessoa está prestes a cometer um ato não muito bom. Muito ruim, né? Não é muito bom. Muito, muito ruim. E a gente tira ele do foco. Ele muda. Ele volta a pensar, nossa, alguém se preocupa comigo. Todos se preocupam comigo. Ou Deus se preocupa apenas com uma pessoa. A gente procura tanto Deus, tanto ter uma paz de espírito, mas nós muitas vezes não fazemos a nossa parte. Aí eu estou querendo um milagre. Aí o milagre fica difícil de acontecer, gente. Milagre não existe. Mas para o milagre acontecer, é de bom grado que eu faça a minha parte. Porque se eu ficar ali ajoelhado, pedindo, dificilmente vai acontecer. E se acontecer, eu sou tão ingrato que eu não agradeço. Muitas vezes é isso que a gente faz. Então, a gente refletir um pouquinho mais e ver que eu posso tudo. Nessa encarnação, que eu sou o melhor resultado de mim mesmo. Desde um dia que Deus resolveu me criar, eu nunca fui tão bom como eu sou hoje. E ainda sou isso, né? Chegou a hora de eu poder me melhorar um pouquinho mais e deixar de reencarnar tanto no planeta Terra. Muita gente acha que é a primeira encarnação nossa, 500 talvez, se não for mais, e daqui para frente é muito mais difícil, né? Cada dia é mais difícil para reencarnar no planeta Terra. Então vamos aproveitar essa oportunidade bendita que a gente está tendo da reencarnação, de poder nos melhorar um pouquinho mais e não esperar que o outro se melhore. Se o outro se melhorar, excelente, mas a tarefa é minha. A gente não muda ninguém, essa é uma realidade. Eu quero tanto que fulano se melhore. Vai, se melhore você. Ah, não. Para que eu me melhore dá muito trabalho, né? Eu tenho que me burilar, relevar tantas coisas. Mas é assim, se eu me melhorar, o outro vai se melhorar. Porque eu vou incomodar tanto. Parece piada, mas não, tá? Venho no recomeço, começo a fazer uma assistência e, sem perceber, vou assistindo as palestras, vou aplicando esses conhecimentos em mim, eu vou me melhorando. E essa pessoa que eu queria mudar, nossa, eu vou lá nesse lugar que o Hélio está indo, eu vou lá no recomeço.
porque eu sou melhor que o Hélio. A gente sempre acha que é melhor que o outro, mas não é. E se o Hélio está indo num recomeço, eu sou melhor que ele, e ele se melhorou tanto, nossa, eu vou lá, vou virar um anjo. Vai não. Aí ele vai perceber que as coisas não são bem assim, que é necessário que eu faça a minha parte. A melhor coisa que tem não é querer mudar ninguém, é se melhorar. Ao se melhorar, a gente incomoda muito mais do que a gente pensa. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, que vocês tenham 2024 com muita paz, muita saúde e muita paciência. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Tudo bem. Obrigado. Não é minha cola, né? Cola de alguém. Que nós, mais uma vez, possamos meditar um pouquinho sobre tudo aquilo que foi dito esta noite e que cada dia, né, possamos ser melhores do que aquele que deixamos. E o entendimento, como nós dissemos, os estudos são muito importantes para que nós possamos entender cada um de nós. O porquê estamos neste planeta, o que estamos aqui fazendo. E felizmente a nossa doutrina, ela nos ensina a sofrer menos, a entender mais e compreender cada momento das nossas vidas. E que possamos, através destes momentos, nos fortalecer, sempre, com muita fé. O fortalecimento, ele faz parte do nosso crescimento, pois quando ali descobrimos a nossa pequenez, buscamos melhorar a cada dia, a cada segundo. E assim, Pai, mais uma vez nos colocamos neste momento de paz, neste momento de reflexão, neste momento de luz, agradecendo aos irmãos maiores que aqui nos acolheram por mais esta oportunidade e que estão nos acolhendo ainda, irá nos abraçar, irá nos fortalecer certezamente, que nós iremos vencer a todos os nossos desafios, porque somos filhos de Deus, somos criaturas divinas e o nosso Pai, Ele nos quer sempre o bem. E assim, com muito carinho, nós nos despedimos em mais esta oportunidade, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que a luz, a paz, esta luz maravilhosa que Jesus nos deixou, possa nos iluminar a cada dia, a cada instante, a cada passo que daremos em frente do nosso desenvolvimento. Que saibamos, mais uma vez, entender cada momento das nossas vidas e agradecer, como foi dito, até pelas dores que aqui recebemos. Uma boa noite a todos, que possamos retornar às nossas casas, né? Melhores do que aqui chegamos, e assim nós esperamos. Que vocês possam, né, lá chegar, dar um abraço num filho, no marido, num parente, e se não tiver, no cachorrinho, no passarinho que lá esteja. Deseja a ele tudo aquilo que nós nesse instante estamos colhendo, o amor.
que amanhã, ao despertarmos, né, com muita energia, muita força, enfrentarmos tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Cada um de nós tem aquilo que precisa. Um beijo no coração de todos vocês. Muita paz. Tchau, gente. Boa assistência.